Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 20 de abril, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 4, que ela tem como título Em Defesa da Verdade. É esta lição aqui, meus amigos, Em Defesa da Verdade. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de João, no capítulo 3. E o que nós podemos assim observar nessa lição que inicia hoje é que Cristo ele não veio a este mundo somente para que o Deus Pai pudesse nos amar, mas porque ele nos amou primeiro. Enviou seu Filho amado Jesus em favor de toda a humanidade. Todas as pessoas são pecadoras. E ele, Jesus, saiu do seu trono da graça para vir a esse mundo de pecado. Porém, a única coisa que ele pede a cada um de nós é que nós tenhamos confiança em fé e que a nossa vida reflita esta pura verdade e que nós tenhamos coragem para defender realmente a esse grandioso Deus e mostrar o seu verdadeiro caráter que é amor. E os fiéis cristãos primitivos, e também da Idade Média, eles se destacaram não somente por sua fé e devoção ao Criador do Universo, e também nas Sagradas Escrituras, mas também pela atitude pública deles proclamarem a verdade do Evangelho, os principais fundamentos do reino de Deus, e também o seu plano de salvação, defendendo com galardia e bravura que Deus realmente é amor. E pensando nisto, o autor da lição da escola sabatina colocou no verso para memorizar desta semana palavras de Jesus que ele fala a Nicodemos, que era um fariseu de alto grau do sinédrio, que o procurou à noite e o mestre Jesus disse a ele, Nicodemos: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Está lá em João capítulo 3, versículos 14 e 15. E neste encontro de Jesus com Nicodemos, ali revelou o plano de salvação e de sua missão ao mundo. Porém, ainda Nicodemos, ele não tinha a devida coragem de defender a verdade cristã e de assumir publicamente de que ele era um dos discípulos de Jesus. E ele não teve essa coragem de se identificar. Estava assim procurando a verdade, Nicodemos, e ele ouviu assim por várias vezes qual era a verdade, mas não tinha coragem realmente de abraçar realmente essa verdade e proclamar para as demais pessoas. Ele não tinha a fé suficiente para assumir o compromisso com Cristo. E nessa semana nós estudaremos e observaremos a postura firme da igreja em prol da verdade, sempre ao lado de Cristo para todas as consequências diante desse grande conflito cósmico que se encontra no mundo. Esse grande conflito, ele vem se arrastando há muito tempo, desde o longo período lá da Idade Média, e o inimigo vem essa luta entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás.
E ali foi quando, durante o movimento da reforma que apareceu ali na Idade Média, os cristãos sofreram uma perseguição em várias cidades idólatras, né? E uma das cidades conhecidas assim de atuação dos cristãos é a cidade turca que hoje é chamada de Izmir, que é uma bela cidade, que na época ela chamava-se de Esmirna, que até aparece em Apocalipse 2. No primeiro século, Esmirna era uma cidade importante da Ásia Menor, que disputava com Éfeso e Pérgamo a posição mais importante da época. A igreja de Esmirna representa todas as igrejas em todos os tempos que sofreram aflições, perseguições por causa do Evangelho, da sua fé e do seu compromisso com Cristo. E lá, uma vez por ano, nessa cidade de Esmirna, os cidadãos deveriam queimar incenso aos deuses romanos, determinado realmente pelo imperador. E no segundo século, essa cidade tinha uma grande comunidade cristã, pessoas que eram fiéis realmente ao Evangelho, que resolveram não obedecer ordens, né, que vinham do governo romano. E isto, ser cristão em Esmirna, na época, representava um risco de perder os bens ou a própria vida. A fidelidade até a morte era a marca desta igreja cristã chamada Esmirna. Policarpo, que foi um dos notáveis líderes da igreja de Esmirna, entre os anos de 69 até 155 depois de Cristo, por ele não negar a Cristo, né, ser uma pessoa fiel, ele foi martirizado em plena praça pública, queimado consciente, vivo em uma fogueira. E ali ele mostrou a sua fé, a sua fidelidade em defesa da verdade. Quando lhe pediram para afirmar César é o Senhor, que os romanos falavam, ele recusou em fazer, porque jamais repudiaria o nome de Cristo. E Policarpo até disse: eu o servi 86 anos e ele não me fez nada de errado. Como posso falar mal do meu rei Cristo, que me salvou? Muitos cristãos no início da igreja apostólica primitiva enfrentavam o martírio. Em vez deles desistirem assim da fé em Cristo, cada vez mais eles eram perseverantes, né? E o sacrifício deles reavivava a nossa coragem hoje pela perseverança, né? E muitos morriam lutando realmente pela verdade. E durante esse tempo, os primeiros reformadores e líderes eclesiásticos se inspiraram no exemplo de Cristo e dos apóstolos, bem como vários outros mártires, e continuaram na fidelidade realmente a Deus. E nesta semana, nós estudaremos detalhadamente 3 temas bastante importantes em defesa da verdade, do Evangelho eterno, do Evangelho da salvação, como a perseguição que a igreja medieval promoveu contra os cristãos que professavam sua fé na palavra de Deus, a Bíblia, ocorreu em um período profético, limitado no tempo, com a supervisão final de Deus, conforme as Escrituras, onde nós estudaremos detalhadamente, diariamente, todos os dias, sobre este assunto. O segundo assunto que nós veremos durante essa semana
é que os valdenses, como Wycliffe e Hus, ilustram o que significa estar ao lado de Deus, testemunhando, proclamando a palavra dele nos momentos mais difíceis e sombrios do grande conflito cósmico. Falaremos sobre esse assunto. O terceiro tema é sobre a palavra de Deus. Ela é a nossa maior fonte de esperança e poder, permitindo-nos viver permanente ao lado dele. Mas disso exige fidelidade. Falaremos também sobre esse assunto. E também teremos outros assuntos, como, por exemplo, o apóstolo Judas, o irmão de Jesus, nos capítulos do livro que está na Bíblia, 3 e 4, ele alerta que certos indivíduos se infiltraram no meio cristão, na igreja, com o mal, né? E se misturaram com a verdade. E que esses fiéis deveriam defender a verdade, né? Aqueles que viram algo errado deveriam se levantar e defender essa verdade. E isso foi no ano antes de 65 depois de Cristo que aconteceu isso. E esta advertência serve para os nossos tempos hoje? O que você acha? Nós estudaremos também nessa semana. Também veremos que o profeta Daniel, devido a uma fúria de Satanás contra o povo fiel de Deus, ele profetizou que um tempo medieval que a igreja seria oprimida. E ele falou com bem antecedência isto, né, Daniel? Mas que períodos são esses proféticos? Essas passagens e texto que o profeta Daniel fala, o que se refere? Nós veremos com estudos diários essa semana. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Efésios 6 e Apocalipse 3, 11, fala das características, né, de como eram aqueles reformadores dentro da igreja, quais foram as suas atuações e quais foram os sofrimentos que eles passaram. E que princípio básico nós encontramos nesses textos e nesses reformadores? Veremos em estudos nessa semana. Davi e Jeremias, na época, tiveram atitudes assim bastante importantes em relação à palavra de Deus e foram considerados a pedra angular da reforma em relação à palavra de Deus, né? Quais foram as atitudes desses reformadores, né? O que eles fizeram para que o evangelho chegasse até nós? Nós veremos em estudos, né, durante essa semana. E mais um ponto que nós veremos também, que conselho o apóstolo Paulo deu a Timóteo, outro apóstolo, a respeito da observância da palavra de Deus, e que atitudes nós devemos ter hoje, que também Paulo falou para Timóteo. Saberemos sobre esse assunto durante essa semana em estudos diários. E também veremos como os crentes da Idade Média, eles experimentaram a realidade do grande conflito cósmico. Como é que foi realmente essa experiência? Quais foram as atitudes deles? Está lá em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, e que nós abriremos esses estudos durante essa semana, que será maravilhoso, principalmente esse trimestre que fala sobre esse grande conflito. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, começa a manusear melhor as Escrituras, e você será fortalecido
nesses momentos difíceis de perseguição, e você fará uma defesa da verdade que está nas Escrituras, ficará nas fileiras de Jesus e será salvo. E esta é a bendita esperança que todos nós temos. E não é só isso, minha amiga, minha amiga. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Tudo será renovado em nós. Estaremos na grande bodas do Cordeiro, Jesus, no céu. E lá você terá a oportunidade de estar face a face com Cristo. Você poderá ver teus entes queridos. Você já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.